22, gente, por favor. 22. Estavam quebrando a cabeça com civil, né, vocês? Civil. Página 22, né? Aula de direito penal. Aqui é só o que cai. Tá? Não, pois é, tá certo, né? Não, é a primeira do domingo, é. É 1 hora de penal, 1 hora de processo, é. Vamos nós? Let's go, né? Vamos pra gente não sair daqui, né? Depois do jogo. O jogo é 6, né? 6. Do Fortaleza, não é 6, não? É para evitar o engarrafamento. Eu fico de olho no jogo, que eu passo pela BR. Tem jogo hoje, gente. Os meus sobrinhos não me deixam esquecer. Vamos lá. Queridos, estamos chegando à nossa reta final, né? Que é a reta final. Não, gente, vocês têm que lembrar assim, vou me livrar disso aqui, né? Os meus sábados e domingos continuarão da OAB, né? Se eu passar, mas pelo menos, né? Vão dar aí, certo? Uma folguinha, tá bom? Gente, lembrando, gente, queria dar uma dica para vocês, viu? Vocês vão fazer lá a prova de vocês. A gente tem as dicas lá, todo professor dá as dicas de prova, mas eu dou uma dica de segunda fase. Você fez lá a sua prova, viu que você tirou os 40, você vai entrar no site e comprar o seu VADMEC. Seja lá o de trabalho, seja lá o de penal. Gente, ele acaba. Se você deixar para na segunda-feira, né? Ou primeiro dia de aula comprar o VADMEC, a gente vai fazer pelo menos assim umas 3 semanas de aula sem o VADMEC. E aí tem que comprar um específico, Flor. Você vai levar esse, que sempre leva 2, né? Você leva esse, você vai levar um específico de constitucional. É, 1 hora de penal, 1 hora de processo penal. Viu? É, o novo, o 41, né? Só pelo site. Na livraria só tem o 40. É. Passado pode. O 40 serve, viu? O 40 tá ok. O 40 tá ok, viu? E aí, gente, só lembrando, né, que eu acho que o professor o Alexandre, não sei se ele já falou para vocês qual é o VADMEC de vocês, né? Se não falou, né? Porque também tem um livro de súmulas dele, né? Vocês vão lá no Instagram, perturba ele que ele fala, tá bom? O pessoal de constitucional, o professor George, né, que é o professor de vocês, também vai lá no Instagram, perturba ele, mas tem o VADMEC só de constitucional. E o pessoal de penal já sabe qual é, né? A gente usa o da Unidal ou da Saraiva, né? Nidal, é. O Nidal é do CEISC, da Juspódium. Hoje é o mais completo. Mais completo. Juspódium, é. Viu? JP começou aí? Começou, né? Ótimo. Então, bom que a dica fica. O VADMEC acaba no instante. Quando você vai pedir, ele vai demorar muito tempo para chegar. As suas aulas de segunda fase vão começar e você vai estar sem o seu VADMEC para marcar. Constitucional, aquele do... deixa eu só ver ali, eu acho que é Heriberto o nome dele, mas eu posso conferir ali. É um verdinho, viu? É um verdinho. Mas talvez as súmulas dessa fossem comentadas, não? Porque comentado não pode. A seca pode. Sem nada pode. Entendeu? Talvez seja comentado. Gente, vamos lá. Página 22, primeira questão. Nós temos 1 hora, na verdade, 40 minutos de penal, né? E 1 hora de processo penal, tá bom? A gente vai trabalhar aqui questões, né, que só caem, né? Aquilo que só cai, aquela coisa toda, tá bom? E eu quero que vocês, certo, gente, aqui consigam, né? Eu sei que não dá para acertar todos os assuntos, mas pelo menos 3 de cada, né? Já que são 12 questões, né? Página 22. Ixi, como você tá bonito hoje, papai. Tá, ó, todo arrumado, né? Ah, por isso. Primeira questão. Vamos lá. Primeira questão, gente. Vamos lá. Determinada empresa com sede em Lages, Rio Grande do Norte, foi acusada de sonegar R$3.000 de ICMS, valor que não for executado pelo fisco a tempo e modo. Durante o trâmite da execução penal, foi impetrado o HC em que se requereu o trancamento da ação penal,
com a aplicação do princípio da insignificância. Eu já ensinei isso aqui para vocês, não é a matéria da questão, mas toda vez que vier falando trancamento da ação, qual é a medida? HC, tá bom? Falou a palavra trancamento, é HC, tá bom, gente? Então, cuidado aí, certo? Para você não confundir. A questão aqui, né, não é sobre isso, não é essa pergunta, mas só para dar uma lembrada, tá bom? Aqui ele fala que pediu HC por conta do princípio da insignificância. A partir dessa situação hipotética, considerando que o Decreto Estadual do Rio Grande do Norte autoriza a PGE do Rio Grande do Norte a apresentar pedidos de desistência da execução fiscais já juizadas, cujo valor do crédito tributário ou não tributário exequente seja equivalente a inferior a R$ 5.000, assinale a opção correta à luz do entendimento do STJ. Vamos lá, gente. O princípio da insignificância, certo, gente? Quando a gente estuda, eu costumo falar para vocês que é em torno de 20% do salário mínimo, tá bom? Isso não é uma regra correta, não tem na lei, a jurisprudência varia muito, mas é pelo menos uma base, tá bom? Então, se girar ali em torno ali, tá, uns 300, 400 reais, a gente pode, 200, desculpe, né? 200, 300 reais, a gente pode aplicar o princípio da insignificância. Só que há uma exceção, gente. Quando a gente está falando de crimes, tá bom? Tributários, tá bom? E crimes tributários não são só aqueles que estão, certo, gente? Naquela lei de crimes, né, da ordem tributária. Por exemplo, o crime de descaminho também é um crime tributário, tá bom? Então, descaminho, crimes tributários, tá bom? E crimes previdenciários, tá bom? O entendimento do STJ é que se for até R$ 20.000 essa sonegação, 20%, ó, até R$ 20.000 essa sonegação, eu posso aplicar o princípio da insignificância. Isso porque, gente, as execuções fiscais, elas só ocorrem depois de R$ 20.000. Então, por conta disso, se for até R$ 20.000, você pode resolver administrativamente. Eu não preciso, certo, gente, de uma denúncia de ação criminal. Então, por exemplo, há uma sonegação no imposto de renda. O que a Receita faz? Chama você para conversar, faz um parcelamento, né? Não denuncia você de pronto, tá bom? Então, se for até R$ 20.000, eu posso aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, gente, é fato atípico, tá bom? Então, lembrando, certo, gente, que o crime é fato típico, ilícito e culpável, eu vou tirar a tipicidade, tá bom, gente? E essa tipicidade aqui é a tipicidade material, tá bom? O código entende, gente, que há certas condutas que não precisam do direito penal. Eu posso resolver no direito administrativo. E uma dessas condutas, certo, são esses crimes tributários, previdenciários, certo, gente? E o crime de descaminho, né, que é aquele crime de você entrar com algo dentro, né, algo importado, certo, no país e não pagar o impostozinho, tá bom? Então, até R$ 20.000. E no caso aqui, o valor foi R$ 3.000. A princípio, você não pensaria em princípio da insignificância, mas como se trata de um crime tributário, tem princípio da insignificância, beleza? Então, vamos lá. Letra A. O princípio da insignificância, além de incidir nos crimes tribunais federais, pode incidir nos crimes tributários estaduais, desde que exista norma local reguladora. Não, gente, não precisa ter norma reguladora não, certo? Até R$ 20.000 eu posso aplicar, certo, gente? Por conta da jurisprudência, beleza? Então, só para vocês entenderem aí. Opa, onde é que eu tô, gente? Ui, Jesus, passei aqui. Letra B. O princípio da insignificância não incide nos crimes tributários, uma vez que a parte lesada é a coletividade. Incide sim, tá bom, gente? Então, o princípio da insignificância incide nos crimes tributários, como eu vi com vocês, inclusive, tem um valor até alto, né, gente? Até R$ 20.000 eu posso aplicar esse princípio. Letra C. O princípio da insignificância pode incidir tanto nos crimes tributários federais quanto nos estaduais, independente de norma local reguladora que preveja a inexigibilidade de execução fiscais para débitos considerados significantes, aplicando-se na sua ausência o limite estabelecido pela lei federal. É isso, certo, gente? Essa é a correta, tá bom? Então, a gente, né, se não tem um, eu utilizo o outro independente de norma local, tá bom? Então, só para deixar isso claro, beleza? Então, a letra C, que é a letra correta. Vamos lá? Então, lembra disso aqui, tá bom, gente? Princípio da insignificância, certo, gente? Até R$ 20.000, a gente, certo, tem essa possibilidade. A consequência é, não tem crime, não tem ação penal, certo, gente? Essa é a consequência. Segunda questão. Jonas, oi. Letra A. Tá, porque se não tem a norma reguladora, eu utilizo a do federal.
Só, tá bom. Então, ajeita aí. Segunda questão. É assim mesmo, é. Segunda questão. Jonas Primário, portador de bons antecedentes, subtraiu sem violência ou grave ameaça 10 pacotes de biscoito avaliados no todo em R$90, pertencentes ao mercado XYZ. Gente, você vê um negócio desse, pouquinha coisa, sem violência ou grave ameaça, princípio da insignificância, né? Então, vamos lá. Nesse cenário, é correto afirmar que Jonas, A, não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância que afasta a culpabilidade do agente. Não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância que afasta a tipicidade da conduta. Não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância que afasta a ilicitude, ou responderá pelo crime de furto simples privilegiado. Princípio da insignificância afasta o quê, gente? Tipicidade, né? Tipicidade, letra B, né, gente? Letra B de bola. Tá errado também o gabarito, gente? Tá certo, né? Ah, tá bom. Na área tá só que devia estar assim, meio assim. Certo? Então, a segunda questão, letra B, certo, gente? Afasta tipicidade, bota do lado, tipicidade material, né? A OAB já cobrou isso, tá bom? Tipicidade formal, gente, a conduta tá no código. Furto tá no código. O que é tipicidade material? Eu preciso de uma conduta que realmente vale a pena, né? Ver o direito penal, certo? Uma real lesão ao bem jurídico. Beleza? Tudo tranquilo? Terceira questão. João, em maio de 2023, subtraiu mediante grave ameaça, olha, grave ameaça, vocês mudam tudo, né? Grave ameaça, o telefone celular e a carteira de Ingrid, vindo em seguida a ser capturada em flagrante. Após tomar ciência dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de João em razão da prática do crime de roubo simples, cujo preceito secundário prevê as penas de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Gente, preceito secundário é a mesma coisa de pena, tá bom? Às vezes eles botam essas palavras para confundir vocês, mas é pena, tá bom? No curso do processo, em julho de 2023, foi editada uma nova legislação, dando, né, aso ao aumento das sanções do roubo simples. O preceito secundário passou a prever penas de 6 a 12 anos. Então, olha só, gente, ele praticou o crime em maio de 2023, tá bom? Isso aqui é aquelas questões de, né, lei penal no tempo. E a pena era de 4 a 10 anos, beleza? Quando foi em julho, é julho, né? Julho de 2023, tá bom? A pena passou a ser de 6 a 12 anos, tá bom? Então, vamos lá. O tempo do crime é o dia, né, da ação. No dia da ação, a pena era 4 a 10. Depois veio uma nova lei, certo? E essa nova lei estipulou uma pena de 6 a 12. Essa nova lei pode retroagir? Ela é boa, gente? Não, ela é horrível, né? Então, ela não pode retroagir, tá bom? Então, se essa não vai retroagir, essa aqui vai ficar valendo. Então, essa daqui, que já foi revogada, vai ser aplicada no futuro pela sentença. Se a nova lei volta, retroatividade da lei penal. Se a velha lei, que já foi revogada, ela, né, passa as barreiras e continua valendo, eu tenho uma chamada ultraatividade. Então, pensa aqui, ultraatividade é uma lei, tipo assim, que já passou, certo, gente? Então, é uma lei assim, ó, que já foi revogada, já tem uma nova, mas como ela é melhor, como ela é mais benéfica, ela continua sendo aplicada. Então, preste atenção. Nova lei que volta, retroatividade. Velha lei que vai para frente, ultraatividade, tá bom? Se você decorar que a nova volta, gente, o resto é ultra, só tem essas duas opções, tá bom? Então, ó, ultraatividade, beleza? Então, vamos lá. No curso do processo, né, de ser 12 anos, vamos lá. De acordo com as disposições do Código Penal, é correto afirmar que a nova lei, vamos lá, a nova lei vai ser aplicada, gente? Não, vamos lá. Letra A, não incidirá no processo vinculado ao crime perpetrado por João, em razão do princípio da anterioridade. Professora, parece bonito, mas vamos ver o resto, né? Letra B fala que incidirá, nem leio, porque não vai incidir, ó, nem para confundir, lembra a história, né? Nem leio. Letra C. Não incidirá no processo vinculado ao crime perpetrado por João em razão do princípio da especialidade. O princípio da especialidade, gente, é norma especial derrogando norma geral.
É tipo, eu tenho uma associação criminosa no Código Penal e eu tenho associação para o tráfico na lei de tráfico, que é mais específico, a do tráfico, tá bom? Não tem nada a ver com isso. A questão aqui é de tempo. A questão aqui não é de uma norma mais específica, beleza? Então, não é essa. Letra D. Não incidirá o processo vinculado no crime perpetrado por João, em razão do princípio da legalidade. Também não é sobre legalidade, não é sobre o crime estar no Código Penal, ele está. O problema aqui é o tempo, por isso que a letra A, certo, gente? Em razão do princípio da anterioridade. Letra A. Todo mundo ainda está conseguindo aí acompanhar? Quarta. Suponha que a Assembleia Legislativa, em certa unidade da Federação, votou a aprovação de um tipo penal em pontual violação às competências dos entes federados, pois cabe à União legislar sobre nova lei penal incriminadora. Nesse sentido, a atuação da Assembleia Legislativa ofende especificamente o princípio da culpabilidade, insignificância, ofensividade ou reserva legal. Gente, o princípio fala, né? Que eu tenho o quê? O crime tem que lei anterior que o defina. Essa lei tem que ser lei em sentido estrito, lei saindo do Congresso Nacional e lei ordinária. Aí vem a Assembleia Legislativa querendo criar crime, gente. Ela pode fazer isso? Não. Qual é o princípio que ela ofende aí, gente? Da reserva legal. Crime é reservado à lei. Então, é o princípio da reserva legal. Porque crime, gente, a matéria crime é reservada à lei, tá bom, gente? Lei do Congresso Nacional, tá bom? Artigo 1º do Código Penal. Certo? E aqui, gente, ó, presidente não pode, já caiu na prova do OAB, presidente não pode criar crime, ministro do STF não pode criar crime. Às vezes ele, né, eles se animam, né? Mas não pode criar crime, tá bom? Então a gente não pode, Assembleia Legislativa, governador, gente, só quem pode criar crime é o Congresso Nacional através de lei ordinária. Pronto e acabou, sem exceções, tá bom? Beleza? Letra D, aí de dado. Quinta. Suponha que um funcionário público municipal tenha se utilizado por alguns minutos do veículo oficial para fins pessoais, resultando em um consumo do combustível na ordem de R$ 50 no trajeto não autorizado. Após a advertência recebida do seu superior, o funcionário em questão realizou o depósito na conta do Tesouro Municipal, no montante equivalente à gasolina utilizada no trajeto. Com base nessa situação hipotética, na justiça do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que... Letra A, vou ler todas. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, devendo o funcionário ser processado pelo peculato furto. Em caso de ressarcimento do valor horário, estará configurada a desistência voluntária, com efeito sobre a pena aplicável. O funcionário deverá ser processado pelo crime de improbidade administrativa, por ter dolosamente desviado equipamento público para fins pessoal. A conduta em si não é capaz de lesionar o bem jurídico à administração, aplicando-se o princípio da bagatela. Vamos lá. Primeira coisa, não se aplica o princípio da insignificância para os crimes contra a administração pública, gente. Certo? Não pode, tá bom? Eu não posso aplicar, certo, gente, por conta, certo, de que a administração pública não é insignificante. Uma coisa, gente, é falar num valor, né? O furto, sei lá, gente, de R$10, o furto de R$50, falando em valor. Só que crimes contra a administração pública não é o patrimônio que é o bem jurídico, tá bom? Então, não posso aplicar o princípio da insignificância nessa situação, tá bom? Só para vocês entenderem. Aí, vamos lá, né? Porque essa questão ficou super confusa. O que ele praticou, na verdade, gente, foi um peculato de uso. O que é um peculato de uso? É o furto de uso. O que é o furto de uso? Eu vou lá... pego o carro, mecânico, né? Dou uma voltinha e devolvo. O STJ diz que só é peculato de uso, gente, se a pessoa colocar a quantidade de gasolina. Por isso tem esse detalhezinho aqui, tá bom? Mas tem que... A gasolina. Não, eu sei, exatamente. Só vai ser peculato de uso se colocar a gasolina, né? Então tem esse detalhe aqui. Em relação a esse crime, olha só, vamos analisar. A última fala. A conduta assim não é capaz de lesionar o bem jurídico à administração pública, aplicando-se o princípio da bagatela. Estava até bonito o começo, gente, mas eu não posso aplicar o princípio da bagatela, certo? Não é insignificância, tá bom?
Aí depois ele fala, na letra C, improbidade administrativa, né? Não é improbidade administrativa, tá bom? E aí sobra duas. Professora, foi desistência voluntária? Bom, desistência voluntária não foi, certo, gente? Porque ele não desistiu no meio do caminho, não. Ele pegou, usou e devolveu. Oi. Tá a letra D? Pois é, tá errada também, gente. A letra A não pode ser. A letra D só está certa a primeira parte, gente. A conduta em si não é capaz de lesionar o bem jurídico e a administração pública. Mas o princípio da bagatela é o mesmo que o princípio da insignificância. E o princípio da insignificância não pode ser aplicado. É súmula 589 do STJ. Não poderia, exatamente. Não pode, certo, gente? Aí vamos lá, né? A letra A, gente, né? O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Devendo o funcionário ser processado por peculato furto. Sim, só qual é o problema, gente? Que foi peculato de uso. Aí o final fica meio assim, dúbio. É porque... Calma, mulher, deixa eu terminar. Na verdade, ela ficou mal feita, gente. Mas a mais certa seria a letra A. Eu não posso aplicar o princípio da insignificância para a administração pública, certo, gente? Moral da história, letra A. Tá, com certeza estaria anulada. Com certeza estaria anulada. Mas, ele vai ser processado por peculato furto e depois aplicado, né, a defesa do peculato de uso. Peculato de uso? Não, furto de uso e peculato de uso. É a mesma coisa, viu? Vamos lá. Se enquadra. Não, se enquadra em peculato furto, mas ele não responderia pelo crime porque ele devolveu. Então, ele vai ser processado? Vai. Quando ele for processado, ele faz a defesa dele dizendo que foi peculato de uso, entendeu? Então, eu vou deixar duas coisas certas aqui para vocês, tá bom? A primeira coisa, não se aplica princípio da insignificância, certo, gente? Para crimes contra a administração pública. Primeira observação. Segunda observação. Furto de uso é igual a peculato de uso. A única diferença é a pessoa que está praticando, tá bom? Então, aquelas pessoas que pegam a viatura, né? Aí levam uma pessoa para dar um passeio, né, gente? A viatura da prefeitura, né? Leva a pessoa para dar um passeio, depois devolve com a gasolina. Pronto, foi peculato de uso, tá bom? Nessa questão aqui, professora, por que isso não é crime? Porque o furto, gente, vai ficar para si. Se eu estou devolvendo, não se enquadra no crime, tá bom? Por mais que seja errado. Era para não ser, né? Sexta questão. Vamos lá. Então, essas duas verdades para vocês, tá bom? Durante o assalto a uma joalharia, 2 homens armados obrigaram o gerente, mediante grave ameaça, a abrir o cofre e a condicionar as joias que estavam guardadas ali em uma mochila, que eles levaram consigo na fuga. No caso descrito, o conceito tripartite do crime, assinale a opção correta. Olha só, gente. 2 homens obrigaram o gerente, mediante grave ameaça, a abrir o cofre. O gerente praticou algum crime? Por que não? Foi ameaçado, né? A ameaça no penal é coação moral irresistível. A coação moral irresistível, gente. Olha só, explicar isso aqui para vocês, ó, para vocês não confundirem na hora da prova. A coação moral irresistível não é crime. Beleza, professora. Mas não é crime por quê? Porque vai excluir fato típico, ele estude a culpabilidade. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que a tese tiver a ver com a consciência da pessoa, gente, é culpabilidade. Doente mental, culpabilidade. Embriagado, culpabilidade. Foi coagido, certo? Culpabilidade, tá bom? Erro de proibição, não sabia que era crime, culpabilidade. Então, coação moral irresistível exclui culpabilidade, tá bom? Dito isso, vamos lá, certo? Letra A. A cooperação da gerente com os roubadores é fato penalmente atípico. Não é atipicidade, né, gente? Vai ser, ó, né, excludente de culpabilidade. Não é tipicidade, tá bom?
A coação física é tipicidade, mas não foi grave ameaça? Ele não foi violência, ele foi ameaçado. Tá vendo lá em cima? Ele foi grave ameaça. Não, pode ser ele mesmo. Ou você faz isso ou eu lhe mato. Também é coação moral. Viu? Mesmo jeito. Em razão da ameaça, o gerente não agiu com dolo a colaborar com os roubadores. Não tem nada a ver. Dolo e culpa aqui, viu, gente? Não tem nada a ver com dolo ou com culpa aqui. Porque a letra B fala que ele não agiu de forma dolosa. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Na verdade, o agir dele foi coagido, tá bom? Letra C. O gerente não agiu de forma culpável, apesar de ter cometido um injusto penal. Sim, ele não era para ter aberto, tá bom, gente? Mas ele não agiu de forma culpável, tá bom, gente? Letra C. Eu não quero nem saber o gabarito lá para você tá errado, né? Tá certo? Certo? Ele não agiu de forma culpável, tá bom? Só para vocês entenderem. Professora, por que foi um injusto penal? Porque ele abriu o cofre, o pessoal levou as coisas, tá bom? Mas ele não responde, porque não tem culpabilidade. Podia o quê? Tu é doido, homem, atirada quem? Ai, no gerente, entendi. Ah. Entendi, por isso que o gerente ia atirar. Aham. A B? Sim, mas aí restaria a culpa. Ele agiu negligentemente? Não. Não, mas não é sobre isso. Não é sobre culpa e dolo. A tese de defesa dele não tem nada a ver se ele teve intenção ou não teve intenção. A tese de defesa dele está na ausência de culpabilidade. É porque é o local. Porque dolo e culpa está dentro de fato típico. Entendeu? Sétima questão. Os atos mais grosseiros cometidos por pessoas sem acesso positivo à comunicação social acabam sendo divulgadas por esta como os únicos delitos e tais pessoas como os únicos delinquentes. A estes últimos é proporcionado um acesso negativo de comunicação social que contribui a criar um estereótipo no imaginário coletivo. Por tratar-se de pessoas desvalorizadas, é possível associar-se todas as cargas negativas existentes na sociedade sob a forma de preconceitos, o que resulta em fixar uma imagem pública do delinquente com componentes de classe social, éticos, etários, gênero e estéticos. Sabe, professora da prova de filosofia, né? O texto em questão refere ao estereótipo como garantia individual de toda pessoa humana, programa de descriminalização das condutas, limite ao poder punitivo do Estado dos países de índole democrática e critério seletivo da criminalização. Deixa eu explicar isso para vocês, a letra D, né? D de dado, critério seletivo da criminalização. O que acontece? O Zaffaroni, ele explica, gente, né, estudante de criminologia, de que é como se houvesse um perfil. Por que não sou eu que escolhi as questões, né, gente? Mas por que essa questão está aqui? Essa questão está aqui porque o STF tem falado hoje sobre um perfil racial do sistema carcerário. E até na questão de abordagem. Vou fazer busca pessoal, vou parar uma pessoa, né, branca, bem arrumada, de terno, vou parar uma pessoa negra, pobre, sei lá, de bermuda, né, descalço. Vou parar outra pessoa. Então, o STF tem falado que existe um estereótipo, certo? Que acaba sempre direcionando, certo? Aí, as ações policiais. Então, é letra D, é como se existisse um critério seletivo de criminalização, tá bom? O que eu quero que vocês aprendam com isso, tá bom? Já que botaram essa questão aqui. A questão da busca pessoal está sendo muito trabalhada no STJ e no STF. A busca pessoal, gente, é aquele baculejo, tá bom? Aquele baculejozinho. O código, ele fala que a busca pessoal, ele serve para você procurar se a pessoa tem armas, se a pessoa está escondendo alguma coisa, ou se, por exemplo, o policial está procurando um perfil daquela pessoa, né? Receber uma notícia que acabaram de assaltar uma pessoa e aquele indivíduo está com as características, tá bom? E aí, eles criaram, certo, gente, umas vedações, tá bom, a essa busca pessoal. Quando é que não pode realizar a busca pessoal? Primeiro, gente, a busca pessoal, ela só pode ser realizada se tiver fundadas suspeitas, tá bom? Então, eu tenho que ter um motivo, certo? Para estar
aí, certo? Fazendo essa busca pessoal. Aí o policial tá numa blitz, tem um motivo, tá fazendo um controle daquela região, beleza, tem motivo, vai parar o carro, fazer busca pessoal, tranquilo. Mas por que a viatura tá ali para uma pessoa aleatória no meio da rua, né? Então, por isso que eu não posso, olha só, eu falo policial, né? Não pode fazer busca pessoal, que a gente chama de exploratória. Gente, isso aqui tá para cair na prova de vocês. Lembrando, gente, isso aqui é o mundo da jurisprudência, o mundo da prova, o mundo real, ó, é outra coisa. O mundo da jurisprudência, gente, eu não posso fazer exploratória. Deixa eu ver se eu acho alguma cor nesse fulano aqui. Mas você vai parar fulano para fazer baculejo, porque não, porque eu achei a cara dele. Sabe a história da casa, gente? Achei a casa com cara de boca de fumo. Não pode ser isso, tá bom? Exploratória, certo, gente? A gente também fala ostensiva, né? Cheguei na beira-mar, 2 policiais chegaram na beira-mar. PM, não pode parar uns 2 para a gente dizer para a comunidade que a gente chegou? Que a gente está mostrando serviço, né? Então, para aqui, faz 2 baculetes, pronto, chegamos. Comunidade WhatsApp que a gente está aqui, sociedade já viu que a gente está aqui fazendo trabalho, tá bom? Então, isso, certo, é uma busca ostensiva. Não tem motivo, gente, só para mostrar serviço, sem motivo nenhum, tá bom? E também não há, certo, gente, que a gente chama do fishing, olha só, gente, fishing expedition, certo? O que é o fishing expedition? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Fishing é pescar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. É um termo que o STJ utiliza bastante. Então, fishing é pescar. Deixa eu ver se eu acho. Quem sabe o fulaninho, né, tá com um tocozinho de maconha desse tamanhozinho aqui, né? Sei lá, depois ele tem alguma coisa ali guardada que eu não sei, né? Ele tá com a bicicleta sem nota fiscal, porque todo mundo anda com nota fiscal de bicicleta, né? Então, essas coisas, certo, gente? É pra ver se eu acho alguma coisa. Então, é o tal do fishing expedition, tá bom? E por último, não pode fazer, certo, gente, busca pessoal baseada na raça, que é o tal do perfilamento, certo? Perfilamento racial. Só para o negro e pobre. É sim, entendeu? Oi. Não, pode, porque tem um motivo. Né? A Blitz teve autorização e eu estou procurando armas. Quem parar, eles podem fazer. A Blitz pode. O que não pode é aquela coisa aleatória. No meio da rua, para uma pessoa na bicicleta. Por que não? Porque eu quero. Entendeu? Não estou buscando ninguém parecido, uma bicicleta não foi assaltada. Simplesmente por nada, não há motivo. É a história, gente, de sem motivo, entendeu? E aqui o STJ fala muito. Eu não posso entrar no achismo policial, que é um pouco de arrogância até do STJ, porque um policial, a gente tem anos, né? Ele consegue identificar, a gente também não pode deixar, certo, gente, isso, né, de lado, mas por conta das, como é que eu posso dizer, das más práticas de alguns, né, o STJ tem fechado o cerco, tá bom? Gente, isso aqui é o mundo da jurisprudência. O policial mandou você parar, você para, você abre a bolsa, você abre seu carro, você abre tudo, tá bom? Pelo amor de Deus. Você vai abrir a mão e dizer, você não pode fazer fishing expedition. Você fala isso depois, né? Você fala do abuso depois. Pesque aí o que você quiser, né? É. Certo? Então, cuidado, beleza? Então, ó, isso aqui, ó, jurisprudência séria, viu, gente? Então, continuando aí as nossas questões, tá bom? Próxima questão, 8ª. Em relação à teoria da norma, no que concerne a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o tempo do crime e o princípio da legalidade é correto afirmar que considera-se o crime, tanto no momento da ação como da omissão, como no inadimplemento do resultado. Eu expliquei isso aqui para vocês, ó, e tem aquela siglazinha, ó, gente. Como é que eu sei qual é o lugar, certo, gente? E qual é o tempo do crime, ó. Luta, olha só, lugar do crime, olha só, tempo do crime, beleza? O lugar do crime, gente, teoria da ubiquidade, ubiquidade ou mista. Isso quer dizer que o crime considera-se cometido tanto se começar no Brasil como se terminar no Brasil. Aquele exemplo bem esdrúxulo, a pessoa levou um tiro no Brasil, mas caiu morto, né? No outro lado, né? No Paraguai, no Uruguai, certo, gente? Então, aqui também serve para o tráfico, tá bom? Então, ubiquidade, lugar do crime. Eu vou aplicar a lei brasileira se o crime começou ou terminou aqui. O tempo do crime, não. O tempo do crime é teoria apenas da atividade. Se ele levou o tiro aqui em Fortaleza, vou dar um exemplo melhor, né? Levou um tiro em Itapipoca e veio a morrer no JF, gente,
O tempo do crime é lá em Itapipoca, teoria da atividade. No tempo do crime, eu não considero o momento do resultado, eu considero o momento da ação, beleza? Então, só para vocês entenderem isso. Tranquilo? O lutazinho. Então, letra A, considera-se cometido o crime tanto no momento da ação como no inadimplemento do resultado, nos dois cantos, gente? Não, é só no momento da ação, não é resultado, tá bom? Tá errado. Letra B, a insistência da norma penal em branco viola o princípio da legalidade. Calma, segura essa que eu vou explicar a norma penal em branco, segura essa. Letra C, os institutos da lei excepcional e temporária previstos no artigo 3º do Código Penal não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Foi recepcionado sim, tá bom? Leis temporárias e excepcionais são leis que duram um período de tempo, tá bom? O que essas leis dizem? Por exemplo, lei da Copa, né, gente? 2000, a Copa foi em 2010, 2014, 2014. Então, de 2010 até 2014. Durante a lei da Copa, o crime de dano tinha uma pena aumentada, se o dano fosse dentro do estádio, beleza? Isso é uma lei, gente, temporária, tem começo e fim. Uma lei da pandemia, enquanto, né, uma lei excepcional. Enquanto durar a pandemia, enquanto durar a circunstância excepcional, eu vou botar aqui um crime, tá bom? Esse artigo foi recepcionado. O que esse artigo fala? Ele fala que se a pessoa cometeu o crime durante essa lei, eu vou aplicar essa lei. Não importando se essa lei é mais severa ou mais branda, não importa. Se a pessoa comete o crime durante a lei, eu vou aplicar a lei. Eu não tenho nada dessa história de voltar no tempo, retroatividade, ir para frente, nada disso. Quando eu falo de lei excepcional e lei temporária, cometi o crime durante a lei, eu aplico a lei, ponto, e acabou, tá bom? Não, prescreve, tô falando só sobre a aplicação mesmo, tá bom? Então, isso aqui foi recepcionado, isso aqui tá errado, tá bom? Letra D. Nas situações de crime continuado e crime permanente, a aplicação da lei mais gravosa que tem entrado em vigor na constância da continuidade e permanência não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. É essa que tá certa, tá bom, gente? Letra D, aí de dado. O que ela está falando? Vocês devem lembrar de um exemplo que eu dei em sala de aula. Não sei se vocês já estavam, que alguns entraram depois. O abençoado adolescente vai completar 18 anos. Aí ele compra droga para a festa de 18 anos dele. Quando ele compra uma semana no aniversário dele. Ele tem 17 anos, 11 meses, 20 dias, né? Quando ele comprou e guardou, ele tinha 17 anos, era ato infracional, beleza? Só que guardar a droga, a gente, é crime permanente. Enquanto eu estou com a droga guardada, o crime está acontecendo. Aí ele está guardando a droga. Aí ele faz a festa de aniversário dele, 18 anos e 2 dias. Vixe, professora, ele estava guardando droga com 18 anos. Eu aplico a lei mais branda ou a lei, certo, mais severa? Mais severa. No crime permanente, eu aplico a lei mais severa. Sequestrei uma pessoa, a pena aumentou durante o sequestro. A lei mais severa. Tem que prestar atenção, gente, se a súmula 711 do STF, tá bom? Esse dizer, tá bom? Eu aplico a lei mais grave. É uma exceção. Porque a regra é o quê? Procurar mais benéfica, tá bom? 711 do STF. Professora, essa letra B de bola, o que é? A norma penal em branco, gente, é uma norma que precisa de complementação. A mais clássica de todas, né, gente, é a lei de drogas, porque lá na lei de drogas não fala o que é droga. Tem uma lista da Anvisa, né? Toda lei que precisa de complementação é a lei de norma penal em branco. E a norma penal em branco não viola o princípio da legalidade, tá bom? Essa letra B tá errada, porque fala que viola e não viola. É possível, tá bom? Letra D de dado. Não. O crime permanente é um crime só que se arrasta no tempo. O crime continuado são vários crimes, é como se fosse uma continuidade do outro. Como aquela história de uma pessoa que trabalha num caixa de mercado e todo dia tinha 50 reais. Todo dia é um crime, mas é como se fosse uma continuidade do outro. Professora, como é que eu reconheço um crime continuado? Ele é praticado várias vezes no intervalo de 30 dias, é o mesmo crime e é o mesmo modo de execução. Então é assim, ó, tô tirando 50 reais todo dia, ó. Então assim, é o mesmo modo de execução, a mesma pessoa, o mesmo lugar e o mesmo crime. É um como se fosse a continuidade do outro.
É um exemplo muito clássico e até muito ruim de a gente perceber a história do companheiro, o namorado da mãe que violenta a filhada, por exemplo, né? A enteada, desculpe, a enteada. Então, tipo assim, é como se fosse um crime só. A cada 30 dias é como se fosse um estupro. Porque é a mesma hora de execução, a mesma pessoa, o mesmo lugar, entendeu? Nona questão. Norma penal em branco eu estava falando, é a norma que precisa de complementação, como a lei de drogas, que eu tenho uma portaria que complementa. Ela não viola o princípio da legalidade. Essa tá errada, tá bom? Porque diz que viola. Não viola. Nona questão. Durante o período de vigência de determinada lei excepcional, olha só, lei excepcional, né? Se eu pratico o crime durante a lei excepcional, eu tenho que aplicar aquela lei. A qual trouxe circunstância qualificadora a delito anteriormente previsto no Código Penal como tipo penal de justo. Pedro praticou a conduta ali descrita, sendo certo que sua conduta abrangia também circunstância qualificadora descrita na mencionada lei penal excepcional. Só um detalhe, gente, né? Eu sei que quando vocês vão fazer a questão, vocês precisam ler pelo menos umas 2 vezes, porque a prova da FGV é meio confusa, né? Ele está falando, gente, que teve uma lei excepcional que colocou uma qualificadora num crime e que o abençoado aqui, que é o Pedro, praticou essa qualificadora, tá bom? Só isso que ele está falando. Devidamente denunciado e regularmente processado pelo delito, no entanto, na data do julgamento, já não estava mais em vigor a lei penal excepcional responsável pela qualificadora descrita. Gente, ele praticou o crime durante a lei excepcional e vai ser julgado quando ela acabou. Vai aplicar a qualificadora? Vai. Porque se ele praticou o crime durante a lei excepcional, eu aplico a lei excepcional. Eu não quero nem saber se ela acabou, se veio uma melhor, se veio uma pior, não tem exceção. Eu aplico a lei. Se a lei é excepcional ou se a lei é temporária, eu pratiquei o crime durante essa lei, eu aplico essa lei e ponto final. Tá bom? Nessa situação, assinale a alternativa correta. A. Pedro deve responder pelo delito praticado com a incidência da qualificadora prevista na lei excepcional, mesmo tendo cessado o período de sua vigência. A letra A, gente, já tá linda, né? A letra C falou que o crime foi abolido, não foi. A letra D fala que é sem qualificadora, não é. E a letra D diz que depende da culpabilidade, não depende da culpabilidade. É letra A mesmo. Essa daqui, gente, se cair, vocês não erram, né? Eu acho que... Ai, tá certo. Nona... Não erra. Não erra não, gente. Não erra não. Sônia cometeu crime de furto em julho de 2023. Em agosto do mesmo ano, uma nova lei foi promulgada, aumentando a pena para esse delito. Gente, olha só. Praticou o crime de furto, né? Em quanto? Em julho de 2023. Quando ela praticou o crime, supor, crime de 1 a 4 anos. Aí fala que em agosto, depois que ela cometeu o crime, gente, a pena aumentou. Eu vou aplicar a pena alta ou a pena baixa? A pena baixa. Não estou falando de crime de lei excepcional, não estou falando de lei, não estou falando nada disso, estou falando, ó, normal. Gente, essa nova lei aumentou a pena. Se ela aumentou a pena, pode retroagir? Não. Só volta se beneficiar, tá bom? Isso, exatamente. Então, vamos lá. A partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta conforme o princípio da irretroatividade da lei penal. A. A nova lei penal não se aplica a Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da legislação penal mais gravosa. O que você acha? Corretíssima, né, gente? Corretíssima. Não pode, ó, não pode retroagir se a lei é mais gravosa, se a lei é mais, né, gente? Isso é prejudicial. Concurso de pessoas. No concurso de pessoas, uma pluralidade de agentes colabora para a consecução da empreitada delitiva coletiva. Nesse contexto, um requisito essencial à coautoria é a inimputabilidade de pelo menos um dos agentes, a existência de liame subjetivo entre os agentes, a intervenção conjunta dos agentes em todas as fases do intercrimes, o desconhecimento mútuo do dolo colateral. Gente, concurso de pessoas só existe se houver vínculo subjetivo, liame subjetivo. Eu tenho que saber que eu estou cometendo o crime com um coleguinha, gente. Se eu não sei, não tem concurso. Por isso que a letra correta é a letra B de bola, né? Então, isso é essencial. Na hora da prova, você verifica. O fulano sabia do fulano?
Porque você não sabia, gente, né? Achava assim, né? A está numa ponta de uma sala e atira no João. O B está na outra ponta da sala e também atira no João. Tem concurso de pessoas? Eles sabem de si? Não. Se eles não sabem, gente, não tem concurso, tá bom? Porque no concurso, gente, o vínculo faz eu abraçar meu coleguinha, gente, e responder pelo mesmo crime. Professora, mas a letra C fala que tem que participar de todos os atos do crime. Não. Eu posso ter duas pessoas num carro de fuga e outras duas entrando e assaltando, por exemplo, aquela loja de joias no Iguatemi. Os 4 estão em concurso, os 4 respondem por latrocínio. Olha, se abraça, gente, e morre no mesmo crime, tá bom? Então, letra B de bola, tá bom? Professora, e essa letra A que fala sobre a inimputabilidade? Se um deles for menor, não tem concurso? Tem. Só que o menor vai para o ato infracional e o maior vai para o crime, mas tem concurso. Inclusive, não só tem concurso, como o maior ainda responde, né, para aquela corrupção de menores, né, ainda se lasca todinho, tá bom? Só lembrando, beleza? 12. João e José, em comunhão de ações e desígnios, aproximam-se de Maria, ó, comunhão de ações, ó. Então, eles estão ó, lá, né? Estão ligados, estão em concurso. Aproximam-se de Maria, que aguardava no interior do seu automóvel o sinal de trânsito abrir. Em seguida, em assim sendo, os agentes bateram na janela do veículo e determinaram que a vítima entregasse seus pertences sob a ameaça de morte. Após subtraírem o telefone celular e o relógio da ofendida, os autores do delito tentaram se evadir, mas foram alcançados 100 metros à frente por policiais militares que passavam pela região, sendo capturados em flagrante. Fazendo aqui uma perguntinha da aula passada. Esse flagrante, que tipo é? Vou lembrar, tá bom? Flagrante próprio é o flagrante visual, certo? Está cometendo crime. Flagrante impróprio, está sendo perseguido. E o terceiro, flagrante presumido, ele é achado com os objetos, né, que façam presumir ser ele o autor da infração. Vamos lá. Os policiais alcançaram ele 100 metros depois. Eles não viram o crime acontecer, mas pegou eles logo depois com o objeto do crime. Esse é o flagrante presumido, tá bom? Sabe o Ronda do Quarteirão de 1900, me esqueci, quem é antigo sabe, né, do Ronda do Quarteirão. Cid Gomes, né? Cid Gomes. Ronda do Quarteirão, foi assaltar, liga pro Ronda do Quarteirão, dá uma volta do quarteirão e acha o povo, né? O Ronda do Quarteirão não viu o crime acontecer, então não foi o flagrante próprio. O Ronda do Quarteirão, logo após o crime, pegou o povo com os objetos. Esse é o flagrante presumido, tá bom? Só um exemplo aqui para a gente poder, né, esquentando a cabeça. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção que indica o crime pelo qual João e José responderão. Letra A. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na modalidade consumada. Extorsão qualificada pelo concurso de pessoas na modalidade consumada. Roubo simples na modalidade consumada. Extorsão simples na modalidade tentada. Gente, quando é que o crime de furto e roubo se consuma? Se consuma quando ele está lá na casa dele usando a coisa que ele acabou de roubar? Ou é quando ele pega? Pegou. Na hora que ele pega, gente, é assim, ó. Como é que eu sei? A vítima está usando o negócio, pode usar, ela não pode usar mais, consumou. Professora, mas eles deram 2 passos, foram derrubados para a polícia. Quando ele deu 2 passos, nesses 2 passos, a vítima conseguiu usar o negócio? Não. Então, o crime se consuma, gente, quando o bem, ele transfere a disponibilidade. Não precisa sair, certo, gente? Tem uma coisa que acontece bastante. Não precisa sair do supermercado, não precisa sair da loja. Botou, gente, aquela roupa dentro da bolsa, aí dá 2 voltas para sair, na hora que bota na bolsa, o crime se consuma. Por quê? Na hora que bota na bolsa, a loja pode vender? Não, o crime se consuma ali. Então, por mais que ele dê 2 voltinhas, gente, né? Dê 100 metros, eu acho que ele rodou aqui, né? O crime já se consumou. Isso é a súmula, gente, 582 do STJ, tá bom? E uma pessoa vai assaltar um carro, né? Comparado com o celular. Aí a motorista se assusta, né? Com o assalto, sai correndo, né? Acelera, o criminoso atira, matando ela. Com o tiro e o homicídio, né, que teve, ele saiu correndo e foi atrás do carro. O latrocínio se consuma, mesmo que você não roube a coisa.
O latrocínio se consuma com a morte. É porque é uma exceção, né? O latrocínio se consuma com a morte da vítima e não com a coisa subtraída. Então, mesmo que ele não tenha levado o carro, o latrocínio é consumado, viu? Aqui, gente, letra A, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na modalidade consumada, viu? Consumada. Certo? Tem um exemplo bem característico, gente, que fala assim, ó, de uma menina que tá, certo, por exemplo, na praia, aí ela deixa o sonzinho dela aqui do lado, né? Ela tá ouvindo um sonzinho, aí vem um dono, né, e leva, né? Aí passa ali o dono, pega o sonzinho, ele dá 2 passos, ele dá de cara com o policial. O crime já se consumou, gente. Na hora que ela não pode mais usar o som, o crime, ó, se consuma, tá bom? 13. José, detentor legalmente autorizado de uma arma de fogo, contou à sua companheira Maria que guardaria tal armamento na despensa. Sem a ciência de José, Maria pegou a referida arma e a entregou para o seu amante Pedro, a fim de que este matasse Abel, gente do céu, irmão de José, que havia ameaçado divulgar nas redes sociais o relacionamento amoroso entre Pedro e Maria. Pedro matou Abel, né? Pedro é quem, gente? O amante. Abel é quem? O irmão. O que é roubo simples? Roubo simples é um roubo sem aumento, né? Então seria só a grave ameaça. Não, tem violência. Roubo tem violência ou grave ameaça. Ele é majorado, ele é qualificado pelo concurso de pessoas. O que aumenta roubo? Arma, concurso de pessoas. Sim, destreza é no furto. No roubo não é. Viu? Destreza é no furto. Isso, no furto aumenta, viu? Então, voltando, né, para Abel, que é o irmão de José. Que havia ameaçado divulgar nas redes sociais o relacionamento amoroso entre Pedro e Maria. Pedro matou Abel. Gente, José, que é o dono da arma, vai responder para alguma coisa? José tinha vínculo subjetivo com a Maria ou com Pedro? Não, não tinha. Então, não tem concurso de pessoas, tá bom? Do José. José tinha a arma, guardou a arma, caiu na besteira de contar para a mulher, e a mulher pegou a arma e fez essa arrumação toda. De acordo com tal hipótese, nos termos do vigente Código Penal, pode afirmar que José e Maria, José, certo, gente? É o marido que não sabia de nada. José e Maria são autores colaterais do crime cometido por Pedro. José e Maria são autores imediatos do crime de homicídio. José não cometeu o crime, Maria é partícipe do crime cometido por Pedro. Maria é a autora imediata do crime de homicídio, né? Vamos com calma, né, gente? Ó, só voltando aqui, ó. Maria pegou a arma, entregou para o amante Pedro, tá bom? A fim de que matasse Abel, irmão de José, que havia ameaçado divulgar nas redes sociais. Gente, ela tá em concurso, ó. Ela tá em concurso. O partícipe é assim, ó, ele dá ideia. Ah, eu tô pensando em matar fulano, né? Por exemplo, o Abel chegasse, desculpe, o Pedro, que é o amante, né? O Pedro falasse, tô pensando em matar Abel. Aí a Maria fala, rapaz, vai lá e mata, vai. Mas ela não participa do crime. Ah, eu tô precisando de uma arma. Tá aqui a arma, vai lá e mata. Não, gente, ela estava, ó, concurso. Ela tinha combinado. Fui eu? Ah, não. Tinha combinado. Tava tudo combinado. Ela não era só uma partícipe, tá bom? Certo? Então, aqui fica complicado dizer que a Maria, certo, gente, era só uma partícipe. Ela vai ser, certo, gente, a autora imediata do crime. O que é a autora imediata? É a autora intelectual. Ela é a autora que arquitetou tudo. Né? Ela arquitetou tudo. Imediata, certo, gente? É arquitetou tudo. Eu não, gente, estou confundindo. Ela é imediata. Imediata é a execução. A execução foi o lavar as questões mal feitas, gente. Mas a Maria não é partícipe, gente. Ela é coautora. Ela é coautora. Ah, bota C aí, viu, gente? Bota C. E risca partícipe e bote coautora. Ela não foi só partícipe, ela não deu só ideia, gente. Ela estava lá, dizendo que está aqui a arma, vai lá e faça. É letra C, mas ela não é partícipe, ela é coautora, viu? Não sei, eu não foi o que escolhi. Eu tô aqui só lendo.